O pessoal perguntando se dá para comprar imóveis com o FGTS e financiado. Ele consegue também, Priscila? Consegue. Tem muita gente que também acredita que leilão é só para pagamento à vista, É, o né? pessoal acha que é à vista. O pessoal fala, É, não, não tenho dinheiro não tem, para... leilão é interessante, mas não tem dinheiro, né? Então nem olha. E, na verdade, não é assim. Existe a possibilidade de financiamento, existe a possibilidade de utilização do FGTS. Essas duas formas aí nos leilões extrajudiciais, que são esses leilões aí, na maioria dos casos, realizados pelos bancos. Então, o que precisa olhar, né? Sempre o edital do leilão, que vai ter lá as regras daquele leilão, se possibilitaram o financiamento e a utilização do FGTS. Pode ser que seja possível ali no mesmo imóvel as duas coisas, perdão, então FGTS e utilizar o financiamento. Pode ser que no imóvel só seja possível utilizar FGTS, não seja possível utilizar o financiamento, e pode ser que não seja possível utilizar o FGTS, mas seja possível utilizar o financiamento. A gente encontra aí diversos casos com possibilidade de financiamento, né? Especialmente nos leilões da Caixa, do Santander, do Banco Inter, possibilidade de financiamento em 360, 420 meses. Então é algo bem interessante, né? E o financiamento ele tem duas vertentes ali que precisam ser levadas em consideração. Ele é uma ótima forma de entrada para os leilões, né? Então você não tem todo o dinheiro para arrematar o imóvel, mas você tem a entrada e tem os custos ali para garantir aquele imóvel até o momento da venda. Então você vai lá, arremata com o financiamento. E também tem a segunda possibilidade, que é de você utilizar o financiamento para alavancar seu capital. Então, ainda que você tenha todo o capital para arrematar um imóvel à Mas você não vista, quer pagar tudo, pode né? ser interessante você utilizar o financiamento, porque com o dinheiro que você ia comprar um à vista, se você financiar, você consegue pegar 2 ou 3 imóveis. Aí, ao final, você soma o lucro desses 2 ou 3 imóveis e você vai ter um lucro líquido superior a uma arrematação de um imóvel à vista, né? Então, ele vale muito a pena também como forma de diversificar e alavancar capital, né? E aí tem a dúvida que é muito recorrente lá no meu Instagram, que é, mas a pessoa consegue financiar mais de um imóvel? Né? Sim, basta que ela tenha margem de crédito para isso. Então tem gente que tem margem de crédito para financiar 50 imóveis de forma simultânea e consegue ali alavancar de uma forma muito rápida o seu patrimônio, assim como tem gente que não vai passar em uma análise para um único imóvel, não vai ter margem de crédito para arrematar um único imóvel com financiamento, né? Então é uma análise individual aí que precisa ser feita, de qual a margem de crédito que aquela pessoa especificamente tem. Mas se ela tiver margem de crédito, ela pode arrematar aí com financiamento vários imóveis de forma simultânea. Caramba, Priscila. E a gente consegue encontrar, tipo, imóveis muito bons, assim, imóveis de primeira no leilão? Porque às Consegue. vezes a pessoa tem aquela, fala assim, ah, não, é só imóvel como eu posso dizer assim? Ah, não, é só imóvel ruim e tal, imóvel bom não. A pessoa consegue imóvel de primeira mesmo? Tem de tudo no leilão, né? Você vai ter do imóvel mais popular até imóvel aí de milhões de reais, né? Recentemente a gente teve notícia de mansão do Cafu, Nunca que vai ser leiloada em Alphaville, que foi avaliada por mais de 27 milhões de reais, tinha lance mínimo ali partindo de quase 14 milhões de reais. Isso daí você Mans... vai entrar, Priscila? Não vou, porque é imóvel sem liquidez. É muito Vender, caro, né? vender esse imóvel de 27 milhões isso aí é um elefante branco, né? O Ninguém negócio é consegue vender, né? gigantesco. Quem vai comprar isso aí? Mas também teve recentemente notícia de uma casa, se salvo engano, em Curitiba, do Galvão Bueno, de milhões de reais, que também vai a leilão, né? Então tem gente que acha que é só imóvel de um padrão mais baixo. Não é. Rico deve muito, né? Então tem imóvel de tudo que é tipo em leilão. Então você vai encontrar dos mais populares aos imóveis mais caros. Só que tem um ponto que a gente tem que levar em consideração também, né? Se você pensa em leilão como forma de investimento, você precisa abrir um pouco a sua cabeça, É. né? Porque às vezes um imóvel mais popular que você não tem interesse em morar, É o ele é mais um, fácil de vender, né? ele é um ótimo imóvel para você arrematar, porque ele é um imóvel com um giro muito bom, com uma liquidez muito alta, e tanto faz se você quer morar ou não, né? Quando a gente pensa em investimento, a gente tem que pensar se pessoas querem comprar aquele imóvel, porque é É. isso que vai garantir ali uma boa liquidez para aquele imóvel, né? Tanto faz o seu gosto pessoal. Se eu pegar todos os imóveis que eu já arrematei próprios, né, com a finalidade de investimento, para comprar e vender, quantos eu gostaria de morar? Praticamente nenhum. Porque eu era num bairro que não me interessava, ou a metragem não me interessava, ou o condomínio não tinha aquilo que eu quero dentro de um condomínio, e todos eles foram boas oportunidades de investimento. Eu nunca tive prejuízo com leilão, sempre tive lucro com leilão, né? Então, abrir a cabeça é um ponto importante aí. Tem muita gente que comete esse erro no começo, vai lá, entra no site leiloeiro e começa a olhar um monte de imóvel e fala, puta, mas esse não é bom. Mas não é bom por quê? Aí ela pensa, porque eu não moraria nesse imóvel. E daí? Mas é um imóvel E, que tem uma grande procura, né? exatamente. Então, isso que importa quando a gente está arrematando para investimento. Isso daí que você falou é muito importante, né? Porque os imóveis geralmente é um pouquinho mais para periferia ali, eles têm um giro muito grande, né? Por ele ser o valor ser menor, né?
e as pessoas conseguem ali financiar, comprar com bem mais dinheiro do que um imóvel disso daí, de 27 milhões. Exatamente, eu até fiz análise desse caso lá do Cafu no Instagram. É uma baita mansão, com um terreno gigantesco, tem campo de futebol dentro. Assim, ninguém nega que é um imóvel muito bom, né? Mas aí botei lá uma enquete, se a pessoa tivesse lá os quase 14 milhões para arrematar, se arremataria aquele imóvel ou não? Num campo hipotético aí de que todo mundo tenha dinheiro para entrar naquele leilão. E muita gente falou que sim, que arremataria, porque é um imóvel de 14 que depois você vai vender por 27, né? Olha quantos milhões você vai ter aí nessa Fácil, é operação. bonito no papel, né? Agora, no papel é bonito. Quero ver na prática você vender um imóvel desse de uma forma rápida. Quanto tempo vai levar para vender esse imóvel? Anos, né? Para conseguir um comprador sim vender. Então, ainda que você tivesse esse dinheiro, o que seria interessante você fazer? Pega esses 14 milhões e diversifique em vários imóveis, né? É a minha estratégia que, na maioria dos casos, eu aplico nos leilões. Então, se eu tenho X para gastar em leilão naquele mês, né, ao invés de pegar um único imóvel com aquele montante, eu tento sempre ali diversificar, né? Eu gosto muito de imóvel popular, porque eu acho o giro de imóvel popular muito bom. O que é um imóvel popular? Tem que ser analisado naquela cidade, né? O preço de um imóvel popular em São Paulo é completamente diferente do preço de um imóvel popular numa cidade do interior. Então, olha para a cidade que você está analisando e enxerga o que é um mercado popular ali. Eu, particularmente, gosto muito desses imóveis populares. Acho o giro muito, muito bom. Então, esperar o que você investiu naquele imóvel, vai realizar o lucro daquela operação e vai seguindo com outras arrematações. Diferente de você empacar tudo em um único imóvel. Só que aquele seu dinheiro preso ali. Você precisa vender aquele único imóvel para recuperar o que você investiu, realizar o lucro e seguir para outras arrematações. Enquanto isso, né, na bola de neve que você pode formar com os leilões, com arrematações em sequência, você está deixando de ganhar muito. Então, vale a pena pensar aí também nesse cenário de diversificar o capital em mais imóveis, para que ao final, né, dessa caminhada você lucre muito mais do que deixando empacado ali em imóveis específicos. Eventualmente, eu arremato aí imóveis mais caros, né, comparando com imóveis mais populares, mas sempre que possível eu gosto de diversificar realmente em imóvel popular. Sim. Ô, Priscila, e a pessoa que tá aí do outro lado, né? Às vezes tá acompanhando a gente e fala assim, meu, legal, eu acho que eu tenho crédito e eu tenho lá um dinheiro de entrada pra fazer o financiamento. Com quanto, assim, mais ou menos, ela consegue comprar um imóvel? Vamos colocar um apartamento de 250 mil. Ela precisa ter ali um X valor de entrada, ou às vezes só com o financiamento mesmo dá. Quando a gente fala de financiamento, a gente tem uma regrinha geral aí de financiamento que é o seguinte: você pode financiar até 80% do imóvel e você tem que pagar 20% de entrada. Agora, quando a gente olha para o cenário de leilão, né, existe um caso muito específico da Caixa Econômica Federal que ela vende os imóveis que passaram pelos leilões obrigatórios. Então, leilão extrajudicial, a lei estipula que seja realizado o primeiro leilão. Ninguém arremata, Sim. vai para o segundo leilão. Se ninguém arrematar nesse segundo leilão, o devedor ele fica livre da dívida, ele recebe lá uma cartinha de quitação falando que ele não deve mais nada, e o credor ele, daquela operação fica definitivamente como proprietário do imóvel, podendo vender pelo preço e forma que quiser. Quando a gente pensa nos credores, quem eles são na maioria absoluta dos casos? Os bancos. E qual é a finalidade do banco, né? Qual é a atividade fim do banco? Emprestar dinheiro e cobrar juros. Então, quanto mais imóvel o banco tem ali no seu patrimônio, mais dinheiro ele tem imobilizado e menos ele consegue emprestar cobrando juros. Então, qual é o interesse do banco com esses imóveis que passaram pelos leilões obrigatórios e ninguém arrematou? Rápido, né? Vender da forma mais rápida possível. E qual é a forma mais rápida de vender o imóvel? Aplicando desconto, né? Surgem, então, as oportunidades pós-leilões obrigatórios, em que o banco vai lá e realiza um terceiro leilão ou coloca numa venda direta, né, e vende esse imóvel com um grande desconto também, porque ele quer, de fato, vender aquele imóvel e pegar o dinheiro, né, para seguir lá emprestando para outras pessoas e cobrando juros. E aí a Caixa, ela tem essas oportunidades pós-leilões obrigatórios, como a licitação aberta, que é o terceiro leilão da Caixa, ou a venda direta da Caixa, que é direto lá no site dela, que ela possibilita financiamento, e ela possibilita um financiamento com somente 5% de entrada. Nossa, legal. Então é uma coisa que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional, que a regrinha fica 20% de entrada e financia 80%. Então, nesses casos, você consegue 5% de entrada e financiar 95% do imóvel. Então, você pega um imóvel aí de 250 mil, você teria que tirar do seu bolso de entrada 12.500. Nossa, muito baixo, né? Então, você já consegue ali com uma entrada muito baixa. E aí não adianta só pensar na entrada, né? A gente tem que pensar nos outros custos que você vai ter até vender, né? Então, vai calcular lá condomínio IPTU até a venda, calcula um prazo real de venda, como, por exemplo, eu sempre conto os 12 meses,
faz lá a conta de quanto você vai pagar de parcela até a venda, então 12 meses das parcelas do financiamento que você vai pagar até vender, os custos com a documentação, né? Calcula tudo certinho, né? Estima um preço de uma reforma, um pequeno reparo, e assim você consegue pegar esse imóvel de 250 mil aí, que você está comprando por 250 mil, mas na prática ele vale 450, 500 mil reais, tirando uns 50 mil do bolso, né? Então você consegue utilizar aí o financiamento de fato para começar com pouco e para diversificar capital. E ainda tem um detalhe, né? É possível você arrematar em conjunto com outras pessoas. Então, às vezes, você não tem todo o dinheiro, né, mas consegue juntar lá mais pessoas que têm interesse nesse mercado, aí soma força, divide trabalho, e é possível também arrematar em conjunto com outras pessoas utilizando o financiamento. Então a Caixa, ela possibilita que pessoas entrem em um financiamento em comum, ainda que elas não sejam familiares, que elas não tenham ali um laço sanguíneo. Antes, né, do leilão ou não? Depois mesmo na parte de documentação? Você comenta antes com o leiloeiro, se for o caso, que você quer arrematar em conjunto, só para que ele já fique ciente, já bote a porcentagem que cada um vai ter na documentação. No caso da Caixa, aí, se for uma venda direta, não tem esse leiloeiro, né? Você fala depois para ela que vai arrematar com outras pessoas ali, e é possível também você somar as rendas para financiamento. Então a Caixa, ela possibilita esse financiamento em conjunto sem a necessidade de um vínculo ali familiar, né? Então 2 amigos podem arrematar com o financiamento somando a renda deles. Então às vezes um não tem a renda suficiente para aprovar um financiamento, ou tem uma renda, mas vai dar para pegar um imóvel ali bem baratinho. Aí entra outra pessoa nessa arrematação em conjunta, soma a renda dessas 2 pessoas e aumenta o que eles têm ali de margem de crédito. Então são estratégias que são interessantes para você começar com um pouco nos leilões, financiamento e arrematar em conjunto, também para você diversificar capital em mais imóveis. É que às vezes tem você e um irmão, às vezes não tem todo o crédito, né? Então às vezes compensa, né? Ou alguém que você confia muito, né? Então você acaba conseguindo. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.